Ninguém apaga nosso fogo. Nós não combinamos. Bom dia a todos. Desculpa aí tirar vocês no domingo do descanso merecido, ainda mais nesse turbilhão. Mas acho que o momento é necessário. Só para passar algumas informações. Primeiro, o governador tem falado muito com o professor Herman, esses dias todos, com total apoio, convicção, e anteontem e ontem ele acabou falando, além de falar com o professor Herman, falou comigo, falou hoje de manhã novamente, agora por volta de 9h30, transmitindo novamente o apoio dele a vocês. Ele já estava sabendo da reunião de hoje às 11h. Não está nem titubeando em relação à reorganização, nem passa na cabeça dele voltar atrás. Ele falou, transmita lá a todos os dirigentes, toda a equipe, o nosso apoio, a nossa solidariedade, o nosso respeito. Vamos em frente, nós temos que saber separar as coisas, né? O que ele eventualmente fala é aquilo que nós também falamos. Se tiver alguma coisa que ali tinha sei lá, o noturno que está causando um baita de um problema, tal, rever o noturno. Tem, igual tem lá em alguns lugares se tentou também acabar com em nome da educação e da qualidade, mas você tinha uma classe muito seriada de educação rural. Não é o caso aqui, mas e lógico, pedagogicamente é muito melhor você pôr cada um daqueles 15, 20 alunos que estão ali, cada um estudando na sua classe, no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Mas também se vai causar tanta coisa, tirar que fique lá na escola multisseriada, enfim. Mas é na exceção, né? Quer dizer, a regra continua a política pública. Em geral, eu tive com o Marco lá em Sorocaba, andando em algumas escolas invadidas na sexta. E assim, é uma coisa mais ou menos como que a gente já tem visto. Quer dizer, é contra a reorganização, é geral, é uma ação política, não é uma ação educacional, não visa falar, realmente tem um problema aqui na minha escola, tanto é que na hora que você discute o assunto pontual, não conseguem ter argumento. Mas nós estamos no meio de uma guerra e temos que nos preparar para continuar enfrentando. Eventualmente a gente perde algumas batalhas, mas temos que ganhar a guerra final. Então, para isso a gente precisa parar um pouco e traçar algumas estratégias. Ontem o secretário de Segurança esteve visitando várias escolas e depois à noite foi ao Palácio falar com o governador, é o que acabou motivando também as ligações ao professor Herman, depois a mim. E uma das questões que o governador pediu é para que a gente organize amanhã uma ida para as escolas, no sentido de tentar voltar às aulas, retomar, enfim, qualquer ideia, que a gente veja quais escolas. Ele ainda frisou, ele falou, aquela escola que já está muito radicalizada, é bobagem, você pode até passar por lá e tal, tenta, mas não vai. Tem escola não, a gente viu vários tipos de escola lá, por exemplo, eu estou me balizando pelo caso de Sorocaba. Tinha escola que está bem instrumentalizada, UMES, UPES, UEE, tem professor lá dentro, não sei o quê. Tem escola que tinha lá 4 alunos, coitados, eles tremiam, assim, feito vara verde, só da gente estar lá, não tem... não, a gente está aqui, mas isso aqui, não tem, e autorização, não, quem está com alguém, tal. Então, você tem também realidades bem diferentes. Mas eu acho que a tentativa da gente estar lá, quer dizer, com direção, professores, alguns pais e alunos, no sentido, olha, estamos aqui para dia normal, segunda-feira, começar a aula, né?
na opinião do secretário da Segurança, na opinião do governador, isso pode dar certo em alguns lugares. A gente também teria uma lista disso, que a gente fica aqui depois, vocês apontam, tá? Porque também vão passar para a Secretaria de Segurança a fim de que eles deem retaguarda a quem vai estar lá, para que também não haja nenhum confronto. Também não vamos tentar entrar à força nessa história. Vamos tentar, vamos aqui, vamos retomar. Então essa é uma das questões. A outra era saber se vocês estão firmes mesmo, continuamos, tá? A outra questão, eu acho que a gente precisa pensar, independente disso, né? Mas uma ação, né, ao longo da semana, no sentido de começar a deixar do outro lado a intransigência, né? Eu acho que a gente teria que ter aí um ou dois tipos de ofício que vocês entregam. Apresente as suas propostas, venha conversar e intensificar isso que vocês já estão fazendo, que é chamar pais, chamar a comunidade escolar para conversar na diretoria de ensino e explicar. Ver se é possível em alguns lugares a gente conseguir reunir o conselho ou a APM, porque isso vai se concretizando. Tem uma outra questão que eu queria ver se vocês topam. Não vai ser nada fácil, mas acho que do ponto de vista simbólico pode dar um bom resultado, que era a gente fazer uma audiência pública. Seria aqui mesmo, vai ser complicado, a gente sabe que eles vêm só para bater e tal, mas a gente também pode trazer gente do outro lado, né, minimamente, para você ter as duas questões. Podemos, mas a gente deixa isso para discutir mais um pouquinho depois, quer dizer, mas a gente pode ver quais escolas podem vir, abre inscrição pelo site, você cadastra, você tem uma série de mecanismos que você consegue fazer uma audiência, pelo menos quem é a favor terá direito à voz, tá certo? E a gente poderá contra-argumentar em cada uma das você está apontando isso? Olha, mas essa escola aconteceu isso, vai para cá, tarará. Você consegue ir. Lógico, eu acho que, não estou dizendo que será uma audiência pública tranquila, mas até para estes organismos, né? A Defensoria Pública, o Ministério Público, não sei o que, faz uma audiência pública. Né? Então, você vai cada vez mais. A outra é o seguinte: eu acho que a gente deve ir consolidando a reorganização. Né? Demonstrar que eu vi lá em Sorocaba, quer dizer, na mudança agora de que as pessoas podiam pedir transferência. Né? Sorocaba, estou falando em Sorocaba, está vivo aqui, que eu estive lá sexta-feira. Mas pediram mudança por proximidade com a escola 187. Quer dizer, então, eu acho que a gente teria que juntar essas informações, divulgar um balanço e ir consolidando a reorganização. Alunos estão matriculados, o pedido da mudança já foi feito, contextualizar esse pedido de mudança percentualmente para mostrar que ela também não está causando um drama assim tão profundo, e se em algum lugar estiver causando aquilo que a Lígia falou, de que a gente pode rever caso a caso, no pontual, né, e não rever a política pública, e rever se tiver consistência, obviamente, mas vocês conseguem ter esse termômetro da realidade de vocês. E de repente pegar o governador insiste em pegar alguns casos emblemáticos, né, que aqui tem uma panela de pressão, você destampa aquilo, então, dá para vocês conseguem ver isso, sem abrir mão da reorganização, sem abrir mão da disponibilização de prédio onde existe grande ociosidade. Se a gente conseguir fazer esse exercício hoje aqui, ou caminhar nisso, pode ser interessante. Aí o que eu imaginei? E continuar muito com essas reuniões, né? E documentar, tirar foto, ter ata, que aí a gente coloca no nosso portal também lá o que eu chamei de dialogômetro. Vamos mostrar lá que o dialogômetro só aumenta, né? E estamos indo nessa linha. E radicalização está do lado de lá. A polícia teve uma coisa positiva que eles conseguiram. Senta aqui. Tem lugar ali?
Acho que não precisa mais. Nesta visita de ontem, em 3 escolas eles conseguiram fotografar carro dentro, puxar o documento do carro e o documento do carro entra no UESP. Então já vai agora para a PGE e vamos entrar com ação. Porque é isso, a gente tem que, de um lado, é desqualificar o movimento. O movimento é político, é partidário, é para criar, para desviar o foco. Eu e a professora Raquel tivemos um Domodino chefe. Nós estamos apelando para todo mundo. Impressionante como a leitura do cardeal. O cardeal vem e fala, mas isso é para desviar o foco de Brasília. Isso é para criar, lógico que a gente não pode sair por aí falando que o cardeal falou isso, mas vocês vejam que a autoridade máxima da Igreja Católica consegue entender que o que tem do lado de lá é uma ação política. Ele não está na educação, ele não vive a educação, e faz uma leitura muito clara do que é o que está acontecendo. E falou para a gente, olha, estas questões também de manipular, isso tem uma estratégia, isso é estudado, isso tem método. Né? O que vocês têm que fazer é informar, conversar, fazer a guerra da informação, né? Ao máximo possível, porque é isso que você vai desmobilizando esse pessoal e criando as agendas positivas. Queria também apresentar para você. No meio desse pedaço, ele disse, nesta hora, eu leio o que falo e vejo o que significa, mas não vejo resposta de vocês. Vocês não respondem. Vocês precisam responder. Eu não tenho visto a Secretaria de Educação responder. Eu acho que esse também foi um alerta importante. Entende? Ele entende isso, mas ele quer a nossa resposta. Então, eu acho que hoje, a partir de hoje, nós temos que montar no nosso grupo de comunicação aqui, e entre vocês, um grupo de respostas mesmo. Não deixar mais nada sem responder. Bom, aí eu queria apresentar para vocês aqui o Leandro, que é da Juventude Ação Popular, um grupo de jovens estudantes universitários e alguns estudantes secundaristas, aonde está o Rony, que é lá de Guarulhos, que tem acompanhado bastante as ações nas escolas, e que vocês viram aquela última ação que foi a exigência da Assembleia, né, e virar. Mas enfim, a gente pode também estar fazendo uma ação com jovens, apoiando nas diversas regiões, e depois a gente troca aí telefone, mas também tem um grupo de fora com jovens fazendo esta guerra aí da ação. Voltando só à reorganização, porque aí vou dizer a minha opinião, mas você... E o governador falou, bom, mas em algumas, algumas você larga lá, a gente também acha, uma parte cansa, uma parte... mas pode ter escola que fique lá, né? A minha opinião, né, é o seguinte, deixa lá, né, no limite. O que vai acontecer? Eu desmonto toda a reorganização? Não, aquela escola estará reorganizada e não começa o ano, né? Você inverte, porque o que eles querem é o contrário, é fazer a confusão. Então, eles querem, para aquela escola, eu contamino outras 5 e vou acabando com a organização. Então, eu acho que nós temos que caminhar no sentido contrário, vamos consolidando a reorganização, certo? E, no limite, eu posso ter casos pontuais onde eu não vou começar a aula, mas eu já não começo a aula de uma escola reorganizada, e não voltar atrás, certo? Porque a tática de guerrilha é essa, você vai fazendo para contaminar. E a gente já começou a ouvir lá em Sorocaba isso. Não, se sair a reorganização, então... Mas, deixa eu só fazer uma pergunta. Não seria importante sair esse decreto... Vai sair na terça-feira. Para já, entendeu? Porque aí a escola já está reorganizada legalmente. Mas essa expectativa. Porque a grande questão é que eles têm esperança disso tudo. Não, é assim. E eles falam, não tem nada oficial que garanta isso. Então, só socializar com vocês o que aconteceu com o decreto. O decreto estava pronto, nas quinta-feira nós fomos lá para o Palácio,
Eu cheguei depois, mas estava lá pronto para o governador assinar. No final acharam que era complicado publicar o decreto tal qual ele estava, porque poderia parecer o seguinte: agora que estão falando em diálogo, vem o governador e decreta toda a reorganização. Bom, depois no dia seguinte, nós fomos para a PGE, eu e a professora Cleide, e falamos: bom, mas nós precisamos, não dá para abrir mão total, a gente consegue entender a questão do para fora, quer dizer, vocês estão falando em diálogo e aí vem decreto, né? Mas também precisamos do decreto, porque a gente precisa transferir as pessoas de escola, precisa garantir a salubridade. Então aí o que ficou? Sairá um decreto, tá certo? Autorizando a Secretaria da Educação a usar a Lei 180, transferir pessoas toda vez que você tiver mudança no atendimento de escola, certo? Não vai sair já, quais serão o quê? Não, aí sai isso já não sairia no decreto. Aí sai a resolução da secretaria disciplinando tudo isso, certo? E já colocando. Então, aí a gente consegue ter o instrumento legal para fazer todas as medidas e ir consolidando. Não, o decreto nunca ia pôr nome de escola. Mas a resolução sai não? Não. Melhor não. Mas, não, porque até ainda dá para negociar. Em nenhum momento estava previsto que a resolução poria nome de escola. Não se via a necessidade de ter isso. Quer dizer, o que você tem o decreto, ele ia falar da reorganização, blá blá blá, e permitir essas duas coisas, que é mudar e garantir a questão da mudança da insalubridade sem ter que ficar abrindo novo processo, não sei o que também. Isso, que era o que juridicamente precisa de um decreto, estará no novo decreto. A resolução, que é aquela que a professora Cleide já mandou, já viram, tal, essa sairá igualzinha, tá lá naquela resolução. E a gente consegue avançar nisso aí. E aí, eu vendo essa situação do Sorocaba, falei com o Olavo teve um casamento no Rio, mas a ideia é divulgar o balanço, olha, no período que teve possibilidade de mudança. Olha quantas pessoas pediram para mudar. Isso percentualmente é um número muito pequeno. Então vamos contextualizando. Os alunos já estão matriculados na nova escola. Então vamos daí, nas reuniões, com pais, nas reuniões, já comunicam, já estão nessa escola, não sei o que, e eventualmente revendo onde você tem alguma pressão, não partidária, tal, mas alguma pressão eventualmente justa ou alguma coisa que pode estar causando. Quer dizer, a gente tem que ter as duas coisas. A ação política, nós vamos brigar até o fim, né, e vamos ganhar. E vamos tentar, e vamos desmoralizar e desqualificar o movimento. A ação que eventualmente tenha fundamento, o noturno está indo para muito longe, né? Sei lá, vocês que sabem. E também não é para sair revendo tudo, não, coisa boa. Aqui tem uma coisinha que se eu destampar, acaba a pressão, que é esta pressão que eles usam para tentar fazer a movimentação. Então vamos tirar deles o argumento que eles têm. Pegando um caso que eu soube lá, por exemplo, da Fátima, que o negócio lá da Cracolândia, certo? Então, eu vou ver se eu estou sendo fiel ou não, vocês me corrijam. Mas o que eu tinha assim, tinha uma escola aqui, tem a outra aqui, e passa pela Cracolândia. Aí a diretoria fez uma outra alternativa, que em vez deles virem para cá, eles vão vir para uma outra escola que acomodaria, ninguém mais passa na Cracolândia. Que, diga-se de passagem, tem melhores indicadores a escola do que a outra, mas ok. Tá bom, então a gente agora divulga, vocês serão matriculados na outra, porque depois eles voltaram atrás e falaram, não queremos acabar com a reorganização, certo? Então, é bem isso também. O problema não era passar pela Cracolândia, tá bom, então vocês estão indo para outra escola e divulgam, nós estamos revendo, eles não vão vir para essa escola, estão indo para outra e vamos fazer essa contra-argumentação. Acho que de maneira geral era isso, se a professora Raquel quer complementar, e daí a gente começa a se organizar. Acho que é isso mesmo, que nós temos que nos organizar. Vocês precisam saber, se não sair o nome da escola, isso lhes dá aquela confiança que vocês estavam
esperando aí como é que sairia, porque parece que vocês estavam muito esperando. Agora, se quiser que saia, a gente publica esperando também. só disso, né? Eu acho que é organizado com o conselho de escola, entendeu? É lá dentro da escola. Uma coisa muito forte, Padula, que eu tenho utilizado nas discussões quando vai no grupo de professores lá, que tem ganhado essa luta, tem um grupo pequeno quando vai. Quando se discute a questão demanda e reorganização, que foi até o ponto que eu coloquei para você quando a gente estava lá naquele debate. Eu falei, Padula, não é o decreto que vai garantir a reorganização, é a demanda que manda na reorganização, não ao contrário. Porque é o que eu tenho conversado com os professores, que ele fala assim, mas como que a senhora garante isso? Eu falei, não garanto nada. Nós já tivemos um grupo de escolas que era de ensino de anos iniciais, ciclo 1 na época, e que hoje são de ciclo 2, porque a demanda mudou, porque o perfil mudou, porque a prefeitura, ela deu conta dos anos iniciais ali. E esta própria unidade escolar, ela passou a atender anos finais. E isso pode acontecer. No caminhar do decreto, se me surgiu uma grande demanda numa escola, porque a gente viu e constatou na reorganização que a demanda do ensino médio é menor do que a demanda do fundamental. Então, se por um acaso a demanda do fundamental ela continuar aumentando e nós não tivermos espaço em algumas regiões, automaticamente a gente vai ter que, ou no nono ano, passar para lá, entendeu? Ao invés de passar o primeiro, passa o nono ano. Isso daí é a demanda, por isso que não deve sair, não. É verdade. Porque isso daí acontece num prazo de Senão eu vou fechar essa escola, vai ficar o resto da vida como Não, isso também é coisa. Daqui a pouco o ano. Vamos lá, todo ano você tem alguma mudança. Se precisar, daí saiu uma resolução, um decreto ingessa. Isso, a gente ganha o professor, porque a gente fala nada está amarrado. Outra questão, quando você fala de nós mandarmos oficializar a escola, né? De uma discussão com o conselho, com a APM, no sentido de solicitar. Não, deixa eu só separar. Eu acho só terminando o pensamento, uma contraproposta dentro da reorganização, não saindo do perfil da reorganização. Por exemplo, eu tenho 3 escolas que estão ocupadas. Essas 3 escolas a gente fala, olha, tal dia estarei recebendo vocês, né? Estou oficializando que se faça uma discussão, que me traga aí os pontos principais, né? E tal dia posso receber uma comissão de 12 pessoas, onde tem 4 representatividades de cada um, 4 pais, 4 professores e 4 alunos, né? Da unidade escolar, para que tenha aqui uma discussão e que possam me trazer uma contraproposta dentro da proposta ou dentro do decreto da reorganização, né? Só para as ocupadas, por quê? Porque as demais, nós estamos, em todas houve o trabalho de ir à escola, destas 15, 16, 20, houve um trabalho lá, né? De conversar com o Grêmio, de conversar com o pai, de conversar com os professores e até mesmo deles próprios. Seria interessante fazer novamente com todos ou só com as que estão ocupadas? Não, eu acho que vamos lá, quer dizer, eu estive lá em Guarulhos essa semana, né? E algumas coisas, quer dizer, vão me demonstrando, aí você pega isso no Dom Odilo, não sei o que. Não é assim, é informação. Quanto mais a gente informar, e lá ficou claro, você pega, eu vou fazer um retrospecto aqui. Quando a gente estava aqui nessa mesa fazendo a reunião da capital, a Solange falou uma frase que foi o seguinte: acho que alguns diretores falharam. Sim. Né? Sim. Aí eu pude constatar isso ao vivo e a cores em Guarulhos. Sim. Então, você tinha lá, além de jovens, tinha um grupo de mães.
Fazem E faculdade. o que elas disseram? Ah, mas não foi isso que falaram na escola. Né? Então, embora tenha sido feito todo um trabalho, né, de informação, de reunião, de reunir, de informar, um planejamento, então, de fato houve falha na comunicação. É até possível imaginar. Você tem diretor que não quer se comprometer. Você tem diretor que é da oposição. Certo? Então, eles aproveitaram os momentos que a gente... Não, mas essa é a realidade. Então, nós temos que agora... Bom, dado isto, como é que a gente lida? Certo? Porque não adianta a gente ficar batendo na tecla. Olha, mas o diálogo já houve. Se tem gente que está desinformada ou mal informada pelos nossos colegas de secretaria. Então, eles aproveitam os mais... tem cadeira aqui também. Os mais radicais tacaram fogo. Então eles aproveitaram o dia aí ou antes para dizer: olha, seu filho vai estudar no beliche, vai ter 90 alunos por sala de aula, não sei o que. E isso provoca. Então, eu acho assim. Eu acho que mais. E aí é preciso separar também. Eles usam o argumento do diálogo, certo? Você vai no TJ, eles não querem diálogo coisa nenhuma. O que eles são é radicais, eles pregam um diálogo. Toda vez que alguém fala contra o que eles são, eles berram e não querem. A Lúcia Lodge estava lá, quer dizer, tinha gente que estava lá. É o seguinte, eles não querem dialogar coisa nenhuma, certo? Mas a gente tem que pegar isso aí. Então eu acho assim, escola que está calma, não, o importante é informar, certo? É chamar grupos de pais, e informar. Quanto mais, porque você pega um grupo, 2 grupos, eles vão depois contando para os outros, que é para não dar oportunidade para o pânico se espalhar, né? Porque na desinformação eles criam a boataria e geram a mobilização. Essa é a estratégia. Então não é de maneira alguma agora começar a fazer uma grande revisão, não, pelo amor de Deus, quer dizer, isso foi feito, estudado, analisado e tal. Você pode ter, então, só que nós temos, na guerra de guerrilha, a gente tem que pegar os instrumentos para também guerrear. Qual é o nosso melhor instrumento? A informação, certo? Eu vi lá, quer dizer, em Guarulhos, as mães não é que ela, depois ela fala, se tivessem me falado isso, agora eu entendi. Porque eu falei de maneira geral, depois a Cida e a Marinês entraram no pontual. Olha, esta aqui está indo para ali, mas a gente estava falando com mães de vários lugares de Guarulhos. Quando vocês estão falando com um grupo de uma escola ou duas, você falar desse cara. Isto vai baixando a fervura e a insegurança. Estas mães certamente vão falar para outras, né? E a gente crê. Você tem uma outra questão que me parece que é o seguinte: nas invadidas, eu acho que a gente deveria agir de 2 maneiras. Uma, que foi a sugestão da professora Cleide, é pegar o cadastro, ligar para mães que não, ou alunos que não estão envolvidos na invasão e fazer a informação, certo? Em geral, vai dar certo, elas vão ouvir e quem for na conversa vai concordar, né? Aí você vai ter, você vai ter um grupo que resiste em 2 maneiras. Um que resiste e tem alguma reivindicação legítima, certo? Que é a coisa pontual, né? Como, por exemplo, o caso é a Cracolândia, tá? Então, não, eu sei. Mas se fosse, a gente achou a saída. Pronto, agora vamos... deixou de ser. Eles invadiram. Você lembra? Não, mas espera, só para terminar. Aí tem um outro grupo, gente, que esse grupo não vai querer o diálogo. Mas nós temos que fazer uma ação de tal maneira que a gente vai pondo o radicalismo do lado deles, certo? Por isso que eu acho que tem que ser, quer dizer, aqui a informação, a conversa, um grupo de pais, de alunos, de professores, se der, chama o conselho, chama a PM, ou chama grupos representativos e tal. Este grupo aqui, a gente teria que fazer o que passou na minha cabeça, mas vamos pensar outras ideias. De repente é o seguinte, olha, segunda-feira vai lá e entrega uma carta e fala: queremos saber quais são as suas propostas. Então, né? Depois, vai fazer. A gente pode até ajudar ali, anunciar minuta, alguma coisa, a gente sai daqui com 2 ou 3 coisas, demonstrando assim, ó, estamos indo lá e conversando, né? Pode ter nestas diferentes escolas um grupo que até aceite conversar
e um outro grupo que não vai conversar. Ou se conversar, eles vão dizer o seguinte: eu quero o fim da reorganização, quero o Alckmin aqui para acabar com a reorganização. Não aconteceu isso. isso. Eu marquei, eles vieram para a diretoria, fiz uma ata e cedi. Falei, então, vocês querem permanecer sessão de segundo e terceiro? Eu faço gradativo. Eu tiro o doutor do gradativo. Mas eu quero que vocês ocupem a escola, daí na segunda-feira a gente já vai fazer as tratativas. Voltaram para a escola, como o municipal vai fiscar dentro, eles mandaram escrito para mim. Nós não aceitamos, porque nós queremos que acabe a reorganização. Então, mas só para pegar carona, mas é isso que a gente tem que ficar demonstrado e documentado. Eles mandaram dois escritos para mim. Nós estamos dialogando e quem está radicalizando é o lado de lá. Não. A primeira escola invadida, que era Gerardo de Lima, eu fiz a proposta do gradual antes de invasão e eles aceitaram, eles não cumprem acordo nenhum. Mas o que acontece, Fábio, é assim, ó, que a gente tem muito movimento. Eu fui em todas as escolas que estão ocupadas, né, invadidas, né, e negociei, fiz reunião com pais, acho que vários colegas que a gente usar, fizeram reuniões fora, fui lá na igreja, fiz reunião com eles, orientei, nós tiramos documentos para encaminhar para o Ministério Público. Inclusive o Sapopemba que saiu na reportagem, né, e é o que acontece nas outras também. Você tem um grupo organizado fora da escola, que é a maioria, que não quer, ele quer a volta às aulas, a desocupação da escola. Inclusive o pai foi lá, você viu na imagem, com um tesourão, começou a cortar, a polícia falou para. Então nós estamos no impasse. O grupo de fora que quer, e a gente está lá, está insistindo. Sempre tem grupo lá na escola, pressionando, tanto é que no Sapopemba não tem mais faixa nenhuma de ocupação. Os pais, eles colocam lá e eles arrancam, né, e ficam fazendo pressão todos os dias. Mas nós estamos no impasse, nós estamos chegando num momento lá, assim, ó, o que fazer mais? A única coisa que tem que fazer mais era ir lá e ocupar, nós ocuparmos a escola, só que a polícia também não deixa. Sim, mas isso vai mudar hoje, que é o seguinte, vamos lá, essa coisa também, você teve vários momentos desta coisa. Teve um momento que era a estrito cumprimento da letra da lei, que assim, invadiu, reintegração prazo para sair, e depois polícia. Quando nós tivemos no Popom, né, alguns, e foi falando o seguinte: olha, na verdade, o que eles querem é isso. É a cena da polícia entrando na escola, de preferência pegando no braço ou batendo, alguma coisa. Bom, aí com isso, o secretário da Segurança puxou os flecos totalmente. Isso teve uma coisa, você pega o Fernão Dias lá, que virou o grande ícone. Hoje ele não tem mais glamour. A polícia saiu da porta, não vai mais jornalista, não sei o que. Bom, agora, ontem foi diferente. Ontem ligou o governador, que estava com o secretário da Segurança. Aí a gente está montando essa reunião. E aí aquelas escolas que nós falamos, amanhã vai ter o grupo da educação voltando com pais para voltar à aula, nós vamos ter a polícia apoiando e não segurando. Então, a gente sai daqui, tem uma lista, eu vou passar para o governador, vou passar para o secretário da Segurança e vai mudar essa postura. Vamos passar então, porque a gente tem pouco tempo. Eu acho que a gente precisa entrar no fazejamento agora, senão a gente vai repetir as coisas que a gente já tem conversado até pelo WhatsApp, né, das coisas que o Padula colocou aí. Nós teremos que ter para amanhã cedo, e até isso eu ponho um pouco de discussão, amanhã cedo nós temos prazo, para dizer, é o melhor prazo. Nós teremos que ter para amanhã cedo uma lista de escola para as quais nós prepararemos alunos, pais de alunos que queiram retomar essa escola. E quem sabe a gente faça até um fortalecimento com gente daqui e gente da própria diretoria, que são a educação chegando para reabrir essa escola para terminar o ano letivo. Então nós vamos escolher, não serão todas, mas algumas listas. Entende? Então, queria saber com vocês, amanhã é um dia bom, que a gente pode fazer 1/10 das escolas amanhã, avaliar e fazer 8/10 de coisa amanhã e ficar só um restinho lá, para não fazer isso. Eu acho que é a segunda coisa que nós temos que ver. Tem algumas diretorias que tem, porque a gente percebeu, por exemplo, a Rosângela, ela chamou um padre para ir com ela, e o padre escreve para a gente, dizendo assim, ele escreve para mim, e a Rosângela também escreveu depois,
que eles tinham dificuldade para entrar. E uma pessoa de fora ajudou, porque era um testemunho, uma testemunha, entende? Então a pessoa de fora foi uma ajuda muito grande. Aconteceu nas duas escolas que ele foi com a Rosângela. Quando começa a falar, eles estão muito agressivos. No fim, eles ficaram muito mais em dúvida. Então é uma coisa boa ter ajuda. Então tem algumas diretorias que têm menos ajuda, né? É o caso que eu cito da Lígia. Ela está com 16? Quantas escolas? 14. 14 escolas. Entende? Ela tem feito essas reuniões e ela diz, agora eu pedi para eles me darem a lista, eles me mandam, eu sou contra isso, contra aquilo, mas não pedem nada. Qual a sua reivindicação? Não tem reivindicação, só tem protesto. Entende? Mas ela está muito sozinha. Como é que nós podemos ajudar a Lígia? Eu acho até um outro dirigente que não tenha nenhuma invasão, que seja lá do interior, Chocolate, vem lá e passa uma semana te ajudando. Nós precisamos fazer, porque eles são um grupo. Onde eu vou, eles mandam alguém, entende? Tem alguém junto. Não tem esse negócio que eu sou daqui, que eu sou dali. Entende? E tem três advogados de uma sessão que eu fui que estão do MEC aí ajudando. Então, nós temos que nos ajudar, nós temos que nos fortalecer. Mas nós temos um problema, gente, ó, nós temos pouco tempo. Então, essa história, eu acho que nós estamos acompanhando. Acho que basta para nós dizer... Os supervisores, eles agora, o que está acontecendo? A linha da linha está corretíssima o que ela está falando, eu não queria nem atrapalhar com a minha fala. Porque é isso mesmo, os supervisores, eles estão, não sei, eu estou falando pelos meus, Marinês não me deixa mentir, que ela me passou a postura da diretoria dela também, enquanto supervisores, que é difícil contar com eles, porque eles estão com essa linha. Eles ajudam até certo ponto, mas, por exemplo, teve duas supervisoras que estavam comigo, uma foi comigo, a outra foi também, mas elas foram praticamente acabadas no retorno que elas voltaram, porque elas se prestaram a isso, né? Eu postei até no nosso grupo o papel de um supervisor, né? Então, assim, isso também acaba contaminando. Teve diretora que pediu o apoio da UDEMO também sem resposta, né? Porque ela também se sentiu abandonada pela UDEMO, pela entidade dela. E que ela também está fazendo um trabalho pelo aluno, não está fazendo um trabalho pelo aluno. Pô, então é para desistir, é isso? Né? Não. Eu acho que a nossa estratégia tem que ser... A ideia que a gente teve, esse final de semana a gente ficou trabalhando aí no Zap, foi a seguinte. O pior foco, quem é? O que eu tenho de reintegração, certo? É uma escola, vou deixar. Vou pegar onde eu posso trabalhar, mesmo estando invadida, professora. Qual foi a ideia? Pegar os diretores, o pessoal aqui da região, alguns pais, trazer para a diretoria e mostrar. E falar para os pais, olha, o problema é que nós vamos tirar o ensino médio noturno e vai ficar só... Então qual é a proposta? O que está melhor? Porque vocês já estão acomodados, porque nós fizemos por opções. Nós não fizemos jogadinhos, até por isso respondeu o auditoria. Mas nós temos opções. Então, a nossa ideia, que eu estava até comentando com a professora Lucia, é essa. Eu vou chamando um supervisor de vez, porque no grupo, o grupo está assim. Aliane, chega, você está passando, você está pondo em risco você e a gente. O seu carro, todo mundo já sabe que vai arrancar. Social, legal. Então eu pensei em fazer primeiro. E eles não conseguem perceber que isso é um grupo? Eles conseguem, mas muitos é assim, ó, nós temos os que são a favor, do partido. E nós temos os que são a nosso favor e tem vergonha e medo. Não, mas deixa eu só. Tem um lugar lá. Aqui. Ó, deixa eu só voltar uma coisa. Só para ficar claro, gente. São duas ou três ações diferentes. Uma, chamar na diretoria, deve chamar a exaustão, use as pessoas da diretoria, fale, não sei o quê. A outra ação, eu disse, a gente sabe que do lado de lá é um movimento político que visa criar isso, a desestabilização, a insegurança, não sei o quê, para fragilizar o governo. Aí entrega para eles governarem. Vai pegar. É o que eu disse, quer dizer. Este é um dado muito claro. Se conseguirem acabar com a organização, vamos embora, de fio a pavio. Nomeia lá a diretora da POF dirigente em Guarulhos e pronto, entrega tudo, porque não tem mais jeito. A partir de agora eles governaram, ganharam a eleição, né?
Então vamos governar. A coisa do governador não é isto. Quer dizer, ele sabe que tem lugar que tem radicalização, que tem lugar. Mas é assim. De alguma maneira tem que se dar uma demonstração. São duas. Uma coisa é ir um pouco do lado de lá, o radicalismo do diabo. Isso é leva lá, acaba, acabou. Não tem ir amanhã na porta da escola, a diretora, um grupo. Aí a gente pegou gente de outros lugares da secretaria para que cada um a gente consiga mobilizar gente também perto da sua casa.